Recebemos no nosso programa a nossa querida Master Coach Maristela Low. Hoje o assunto é sério, o assunto é com você. Já ouviu falar em domínio pessoal? Na hora que a gente chega, controla a situação da nossa vida? Porque a nossa vida, de certa forma, o que acontece nela e o que acontece sobre a gente, de certa forma, é nossa responsabilidade. Eu sei que existem situações adversas, eu sei que existem momentos como este que a gente vive que são complicados, mas a gente tem como sempre encontrar a luz no fim do túnel, de alguma forma. E às vezes as mudanças precisam ser bruscas na nossa vida, mas que precisam ser feitas. Maristela, um prazer receber você aqui mais uma vez para falar desse assunto tão importante. Obrigada, Cláudia. Tá diferente, hein? Não, hoje a gente tem que falar sério, não é verdade? Porque a gente não pode lidar com a nossa vida como se fosse uma brincadeira ou naquela história que você sempre fala do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é verdade? Exato, é verdade, é verdade. E eu acho que, assim, uma das questões importantes é a gente encarar a realidade, né? Sim. E a realidade, hoje, ela não é muito otimista, né, Cláudio? Para algumas áreas otimistas, para outras nem tanto, né? A gente tem um cenário aí um pouco pessimista para 2021 diante dos fatos que vem acontecendo, né? Mas mesmo com esse cenário, é possível a gente minimizar o seu impacto se a gente tomar iniciativa. E esses dias atrás eu fui até o shopping, fui tomar um café e aí era um meio-dia mais ou menos e eu perguntei para o dono do café como é que estava a situação, né? E aí ele me relatou que eu era a primeira cliente daquele dia, né? E aí eu peguei, olhei, porque assim, a gente estava tão acostumado com aquele cenário, um lugar bem gostoso, que eu sempre vou, que tem um cafezinho do jeito que eu gosto e tal. Gosto de conversar com o cliente lá, né? A gente mesmo já marcou reunião assim, né, Cláudia? E aí o que acontece? Eu olhei ao redor e realmente a situação não era dele, era a situação de todos os comerciantes, né? Então, você começa a olhar as estatísticas, os números, e a gente está vendo que a tendência em 2021 é de muita quebradeira. Sim. E o que fazer para isso não acontecer com a gente? Planejamento estratégico é uma das questões que são primordiais para você conseguir transpor esses desafios, né? E aí hoje eu quero falar de um dos fundamentos, de uma das questões que o líder, e aí quando eu falo líder, o líder da empresa, o líder de casa, o líder funcionário, não importa o cargo que você tenha, é para você enfrentar desafios que é o domínio pessoal, como você falou, né? A gente dominar todas as dificuldades, ter a cabeça para não deixar, né, a peteca cair, de certa forma. Exatamente. E o que é o domínio pessoal? O domínio pessoal é aquela capacidade que você tem de levar tombo e conseguir se levantar. Olha só, Mari. Né? Vamos aí, você falou até uma palavra agora há pouco que é a resiliência, né? Exatamente isso, né? É essa capacidade, né? Porque muitos fatos a gente não controla. Esse momento, por exemplo, nós não controlamos o que está acontecendo. Nós não controlamos os fatos. Sim. Mas nós controlamos o nosso pensamento, né, Cláudia? Nós controlamos o que a gente pensa e o que a gente faz com os fatos que nos acontecem. Tem um momento, Mari, que a gente não encontra a luz no fim do túnel, que aí a gente precisa muito de uma ajuda como a que vocês prestam pra gente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse suporte que você traz às pessoas. Você falou bem aí, né? Então, assim, hoje já é inconcebível você não trabalhar, você não ter marketing. Começa por aí, né? Tem que ter. Tanto que a gente está aqui. O que a gente está fazendo? Marketing. Falando do meu trabalho, né? Então, a gente precisa estar divulgando a nossa marca. Em segundo lugar, o financeiro, o controle financeiro. E, gente, importante falar que eu não estou inventando isso. Como eu falei, tudo isso é fruto de muito estudo e aplicabilidade. O que acontece? O domínio pessoal, existe um autor que se chama Peter Senge e ele é o autor da A Quinta Disciplina. Certo. O que é a quinta disciplina, né? Eu até trouxe aqui uma coisa que ele fala no livro. Ele diz assim, ó, diga para você mesmo, eu quero. Agora, diga para você mesmo, eu escolho. O poder da escolha
ele é muito diferente do dizer eu quero, do seu desejo. Então você escolher, então essa proatividade, o domínio pessoal é você ter essa clareza de fazer escolhas, de ser proativo e não se vitimizar. Se eu precisar mudar de ramo de atividade, eu tenho que mudar. Se eu precisar fazer reformulações, demitir, contratar pessoas mais competentes, fazer mudanças bruscas, tem que fazer. Fazer o que tem que ser feito, por mais que isso doa, né? Então, se eu tiver que demitir, se eu tiver que contratar, como é que eu tenho que fazer isso? Porque tudo isso, dentro lá das disciplinas, das 5 disciplinas, tem o pensamento sistêmico que ele fala, porque ele compara a empresa com o sistema. E tudo é isso, né? O nosso lar é um sistema, né? Tudo é um sistema. Então, ele está todo, a engrenagem funciona toda junto. E se a nossa mentalidade não estiver preparada para enfrentar isso, acabou. Fale, quebra, né? Por isso, como que a gente pode chegar a ter uma luz sua? Como que a gente faz? Entre em contato pelo WhatsApp? Tem várias formas, não tem desculpa, né, Mari? Não tem desculpa, porque eu tenho aí as redes sociais, né? O Instagram, tem bastante coisa que eu coloco lá, né? Sobre esses assuntos, né? Chama a Maristela Low, conta a sua história, conta o seu problema, que ela vai poder te ajudar. Se você ficar sentado assistindo, às vezes você assiste, não muda, não toma atitude, vai continuar aí na realidade, não vai mudar a sua vida e não vai ter um resultado diferente. Aí a gente não pode fazer nada, só lamentar. Não. A decisão está na mão das pessoas, elas que têm que tomar, infelizmente. Quando a gente fala em liderar, né, a empresa é a cara do dono. Então essa escolha proativa, né, a gente chama dessa habilidade, porque assim, antigamente a habilidade técnica, né, é o que contava muito. Hoje é a habilidade comportamental, que é a soft skill, que a gente chama que são essas habilidades de comportamento, que você precisa ter, não importa o cargo que você ocupa, né? É o tipo de coisa que você tem que trabalhar sempre. Então, Mari, 2021 tá batendo na porta, tá batendo na porta e tá esperando a mudança, porque não vai ser fácil.